Alijó é um concelho que está bem no centro da região demarcada do Douro. Nos seus limites integra, na Vila do Pinhão, precisamente o centro geográfico da delimitação feita pelo Marquês de Pombal. A agricultura, a vinha e o vinho são atividades muito enraizadas por estas terras. Um concelho que contrasta, a norte com a sua forte componente arqueológica e patrimonial e mais a sul com o Vale do Douro e toda a produção desse precioso néctar. Não é por isso de estranhar que na principal rotunda da sede do concelho de Alijó se exalta o trabalho árduo do homem dos chocalcos. Esta homenagem ao homem do Douro, que com o seu esforço corajoso carrega o cesto de vindima, representa agentes deste concelho. Mas nem sempre foi assim. O território que hoje integra o concelho de Alijó esteve ao abandono durante longos períodos, fruto das invasões de que era fustigada, por estar numa zona fronteiriça. Só em 1226, a mando de D. Sancho II, foi esta região povoada por altos membros da nobreza e da alta burguesia. D. Sancho II, o piedoso de cognome, ficou imortalizado com o seu nome associado ao agrupamento escolar de Alijó. No concelho, há vários vestígios de outros povos, desde a Idade do Bronze, o Neolítico ou os romanos, que por aqui passaram e deixaram as suas marcas, como estradas romanas, castros ou pinturas rupestres. Do período Neolítico e Idade do Bronze, existem as pinturas rupestres da Pala Pinta, em Carlão, que de momento são um dos 3 únicos exemplares conhecidos em Portugal. Há também as gravuras do Castro do Castelo e nas imediações um curioso exemplar de incultura, um berrão. A anta da fonte coberta enquadra-se no período do Neolítico e fica orientada à nascente, bem diferenciada da câmara, quer em planta, quer em alçado. A matéria-prima utilizada, granito, abunda na região circundante. O Castro de Favaios encontra-se situado num dos pontos mais elevados da povoação de Favaios. Cronologicamente, deverá ter tido uma ocupação entre o período castrejo, na Idade do Ferro, até ao período medieval, sendo atualmente visíveis fragmentos cerâmicos de um período intermédio, o período romano. Na localidade de Pegarinhos existem gravuras rupestres, Igrejinha e Botelhinha, situado num pequeno anfiteatro natural debruçado sobre o vale da Ribeira do Souto, num esporão da Serra da Botelhinha. Este arqueossítio é constituído por 5 afloramentos graníticos de grandes dimensões, bastante próximos. Não só o património arqueológico é vasto no concelho, como também o património arquitetónico. O Pelourinho e os espaços do concelho, onde uma parte foi construída no século XVIII e a outra no século XIX, são 2 dos exemplos. No caso do atual edifício que alberga a Câmara Municipal, trata-se de uma casa brazonada composta por 2 corpos, um setecentista e outro oitocentista. Estes 2 corpos formam um edifício homogéneo com fachadas uniformizadas e harmoniosas. Apesar da sua simplicidade contrastante com a sumptuosidade de algumas construções da época, é um reconhecido exemplar da arquitetura civil da época barroca. Já o Pelourinho, assente em plataforma de 3 degraus, tem base em moldura redonda, fuste cilíndrico liso e capitel de remate esférico, e data do século XVI, tendo sido restaurado no século XIX. Existem ainda outros Pelourinhos, em São Mamé de Ribatua, que datam também do século XVI, prova de outrora ter sido sede do concelho. Alijó tem também a primeira cantina-escola do país, fundada pelo comendador José Rufino, antigo presidente e grande benemérito da localidade. Este edifício foi desenhado pelo arquiteto Baltazar de Castro e é atualmente a Biblioteca Municipal de Alijó. A Igreja Matriz de Alijó, em homenagem a Santa Maria Maior, é datada de finais do século XVIII. Possui no seu interior uma escultura de Santa Maria Maior em pedra de Ançã e alguns cálices do século XVI. E claro, o plátano de Alijó, símbolo do brasão do concelho. Este grande plátano, situado no centro da vila, mandado plantar em 1856 pelo Visconde da Ribeira, constitui atualmente um dos mais importantes ex-libris, classificado como Monumento Nacional de Interesse Público. A sua envolvente está em obras para que uma grande praça surja em seu redor, enaltecendo a sua importância. Em 2001, nasceu o projeto Aldeias Vinhateiras do Douro. Foram escolhidas 6 vilas ou aldeias da região,
que, pelas suas características, tinham mais potencial cultural e que poderiam contribuir para a promoção turística do Douro. Favaios é uma dessas aldeias marcada pela traça religiosa e devoção, com destaque para o vinho e pão únicos. O delicioso moscatel de Favaios distingue-se por ser um vinho produzido a partir de uma única casta, o moscatel galego, num território bem delimitado entre Favaios, o lugar da Granja e algumas parcelas em Alijó. Todas estas áreas situam-se acima dos 600 metros de altitude. Aqui consegue combinar-se um terreno bastante fértil e pouco pedregoso, que se estende por uma área plana ou com declives muito suaves e um clima fresco, favorecido pelos nevoeiros e orvalhadas habituais. Já não sendo possível determinar com exatidão Flávia ou Flávia Obriga, terá sido o nome original da vila que hoje conhecemos como Favaios. Ao percorrer as suas ruas, é fácil imaginar toda a história de um povoado que remonta à ocupação romana, só de contemplar o edificado e as estreitas ruelas. Famoso também pelo conhecido Pão de Favaios, a Rua dos Padeiros é hoje apenas uma memória de um tempo áureo de produção deste estranho trigo de 4 cantos. Ainda assim, do Pópulo até ao Pinhão, todas as mesas têm um belo trigo de Favaios. A freguesia de Favaios está localizada na Serra do Vilarejo, no concelho de Alijó. O povoamento do território, que corresponde à atual freguesia, remonta à Idade de Ferro. Estes primeiros povos viviam em pequenas aldeias fortificadas, havendo vestígios arqueológicos que comprovam que foi perto das muralhas que estes habitantes se fixaram. Por toda a Serra do Vilarejo encontram-se muros de pedras graníticas, que apontam para a existência em tempos idos de uma citânia por estas paragens. Além da deslumbrante paisagem, das marcas arqueológicas, das casas brazonadas e dos monumentos religiosos, Favaios oferece gastronomia de renome. Produz-se aqui o famoso vinho moscatel, que leva o nome da freguesia e desta região demarcada mais além. Mas também o pão, de características únicas. O pão de Favaios, claro. Quem nunca desfrutou do prazer de apreciar pão tradicional, logo depois de sair do forno de lenha, ainda na padaria, e barrá-lo com uma lasca de manteiga, deve ir a Favaios. Parece inegável a superioridade do afamado pão de Favaios ou trigo de 4 cantos, como também lhe chamam, muito apreciado e procurado por toda a região. O seu segredo permanece nas padarias artesanais, onde o pode comprar diretamente ou, dada a excelência do produto, encontrá-lo em aldeias próximas e inclusivamente em locais de referência no Porto. O Núcleo Museológico de Favaios tem como missão preservar, documentar, interpretar e divulgar tradições, saberes e artefactos relacionados com o pão e vinho moscatel de Favaios, no sentido de evocar e de perpetuar a memória coletiva destes produtos prevalecentes na região douriense. Esta obra, setecentista, integrava o conjunto do solar da família Leite Ribeiro, de decoração primorosa, com diversos afloramentos do barroco, poderia quase simbolizar o declínio de Favaios, que naquela época viveu momentos difíceis do ponto de vista económico. Foi reabilitada para albergar o Museu do Pão e do Vinho, núcleo do Museu do Douro. Favaios e moscatel ligam-se primorosamente bem. Para quem não conhece e não sabe o que está a perder, este néctar doce e muito aveludado é um dos vinhos mais apreciados a nível mundial. E é este mesmo vinho que, desde o século XVIII, tem tido um papel preponderante na economia local, na paisagem, na arquitetura e contrariando a trágica tendência do interior português no aumento do número de habitantes. O delicioso moscatel de Favaios distingue-se por ser um vinho produzido numa localização muito específica, a uma cota de 600 metros face ao nível do mar. Mas nem sempre se considerou esta localização como a ideal. Por altura da década de 30, a Casa do Douro decretou que a adição de aguardente vínica utilizada na produção do moscatel e dos vinhos do Porto só podiam acontecer para vinhas localizadas a altitude inferior a 500 metros. Ora, as vinhas deste planalto situam-se a uma altitude mais elevada. Os produtores deixaram então de poder criar este seu ouro e a tradição secular deste moscatel estava designada a desaparecer. Mas o povo de Favaios não baixou os braços. As suas gentes lutaram para que lhes fosse devolvido aquilo que era seu por direito.
a produção exímia deste famoso moscatel. Assim, foi criada a Adega Cooperativa de Favaios em 1952, com cerca de uma centena de sócios. A maioria era constituída por pequenos produtores e por cerca de meia dúzia de grandes produtores. Mas esta adega foi crescendo e ficando cada vez mais forte. Hoje conta com pouco mais de meio milhar de associados que gerem uma mancha de vinha de 1.100 hectares. Todos unidos com o mesmo propósito: fazer o deleitoso moscatel do Douro ultrapassar todas as fronteiras e chegar aos 4 cantos do mundo. Com 160 anos de existência, a Quinta da Avessada vive das tradições e do legado dos antepassados que por esta passaram. Foi a primeira quinta da região a plantar a casta moscatel galego e, consequentemente, a produzir o moscatel de Favaios. A Romaria da Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro, é uma das mais antigas de Portugal e data do século XVIII. A sua origem pode estar associada às invasões napoleónicas, contudo, não é possível descortinar com exatidão como começou aquela que é a maior romaria da Diocese de Vila Real. Das 5 procissões que compõem a Romaria, a procissão do Encontro é a mais emotiva e importante das festividades. O privilégio de transportar aos ombros o andor de Nossa Senhora da Piedade, com pouco mais de 900 kg, é conseguido através da sua arrematação. 2 grupos, o Grupo Velho e o Grupo Novo, licitam o andor numa tradição que é única em Portugal. Este leilão ultrapassa com facilidade os 30 mil euros. Do Santuário da Senhora da Piedade, avista-se o Planalto envolvente, numa paisagem de tirar a respiração. Estes são os fins do Douro. Sanfins do Douro é uma das povoações mais carismáticas do Douro vinheteiro, cuja fundação remonta à pré-história. Por lá passaram romanos e muçulmanos, havendo moedas romanas na posse da paróquia e pedras lavradas no Museu Fundação Casa Maurício Penha. D. Fernão Sanches, filho bastardo de Del Rei Dom Dinis e mãe desconhecida, casado com Dona Froi Leanes de Briteiros, foi senhor de Sanfins do Douro, nunca tomando posse destas terras por ter sido condenado à morte pelo próprio irmão. O emblemático santuário de Nossa Senhora da Piedade foi edificado sobre um antigo castro que fora ocupado pelos romanos. Os romanos, na sua passagem por aqui, legaram uma calçada e a pequena ponte de Rei de Moinhos. Essa ponte romana é uma das mais significativas marcas construídas durante a romanização. Em termos de património, é uma freguesia bastante rica, com um vasto espólio. Destacam-se também a Igreja Matriz do século XVIII, com uma imagem de Santa Bárbara, a fonte de mergulho, a ponte e calçada romana de Rio de Moinhos, a Casa dos Condes de Vinhais e a Casa Museu Maurício Penha. O concelho tem ainda mais 2 santuários que podemos destacar. Em Perafita, na localidade de Vila Verde, o Santuário dos Milagres, que data de finais do século XVII, composto pela igreja principal, barroca, Capela do Senhor dos Milagres, Calvário e edifícios anexos. Diz-se que Perafita é uma terra de milagres e que estão todos registados em quadros na igreja. Alguns desses registros também foram recuperados e revelam como a ajuda divina curou muitas pessoas. Como dádiva para o milagre, algumas das vezes fazia-se a correspondência entre o peso da pessoa que precisava de ajuda divina e a mesma quantidade de milho ou centeio que era oferecida. O Santuário de Santa Bárbara, a 2 km de Vilar de Massada, no alto da serra do mesmo nome, com um belíssimo miradouro de onde se avistam 24 freguesias, consta de 3 capelas, sendo 2 em honra do Senhor Jesus da Capelinha e a outra em honra de Santa Bárbara. Mais a sul, o ex-libris de todo o concelho, o Val do Douro, a Vila do Pinhão, contemplados a partir do miradouro de Casal de Loivos. Os sentidos ficam inebriados com os aromas, os sons e a panorâmica que se depara com o nosso olhar. Caminhos serpenteados, aldeias semeadas pelas encostas, quintas onde os vinhos envelhecem nos tonéis e lá embaixo, calmo, manso, o rio, esse magnífico espelho que reflete todo este mundo de encanto e de sonho. Ao fundo, a Vila do Pinhão, expoente máximo do desenvolvimento que a produção do vinho do Porto trouxe à região. A centralidade e proximidade aos principais polos de produção de precioso néctar na região fez nascer o Pinhão e desenvolver rapidamente as suas acessibilidades.
Antigamente, chegava-se a esta povoação por uma via romana que ligava Sabrosa à margem direita do rio Pinhão, ou por Mursa, passando por Favaios, Valmendiz, Vilarinho de Cotas e Casal de Loivos. Em 1870, Sabrosa e Alijó ficaram ligados por uma ponte em cantaria existente sobre o rio Pinhão, edificada naqueles que viriam a ser os limites da freguesia mais tarde. Seguiu-se a ponte ferroviária da linha do Douro, que, mandada construir até ao Pinhão, chegaria em 1880. E depois, a ponte rodoviária, que liga ao distrito de Viseu e aos concelhos de São João da Pesqueira e Taboaço. A importância destas obras foi imortalizada na Marcha Popular da Vila, que se refere às suas 3 lindas pontes. Depois de vários anos ter desempenhado fulcral papel enquanto centro geográfico e económico de toda a região vinheteira, o Pinhão é hoje o centro turístico. Aqui afluem milhares de turistas todos os meses que querem conhecer as encostas e as quintas dos afamados vinhos do Douro e do Porto. Torga referia-se a este pedaço de território como uma capital deste feudalismo disperso, uma polarização urbana do tresmalho morado de cada senhor, meia dúzia de casas banais, uma estação com azulejos que reproduzem em mísero a grandeza do cenário e adegas sombrias cavadas no chão como furnas. O Pinhão, o cósmico e cosmopolita Pinhão. A nossa viagem pelo concelho de Alijó está a chegar ao fim. Não podíamos, contudo, deixar de visitar a magnífica estação ferroviária da Vila do Pinhão. Nos anos 40 do século passado, a Junta de Freguesia Local e o Instituto do Vinho do Porto encomendou à fábrica Aleluia uma coleção de 24 painéis de azulejo que chegaram até aos nossos dias e que estão na fachada de uma das mais belas estações de comboio do mundo. A história, a etnografia, os usos, os costumes e as paisagens da região ficaram eternizadas neste precioso conjunto que está aqui, ao dispor de qualquer passageiro. Esta é também uma vila que cresceu fruto do caminho de ferro e que trouxe à região uma nova ordem num canal rápido de escoamento dos vinhos que deixavam de depender das perigosas viagens de barco rabelo. E o futuro da região pode bem voltar a ser a linha do Douro. A reabertura até Salamanca é um anseio da região para que um dia os visitantes possam encarnar Jacinto e viajar de Paris a Tornes, passando pelo Pinhão. Este é um território de origem marcada. Um concelho onde a natureza, o património e a história se entrelaçam por montes e vales e que produzem os melhores vinhos do Porto e do Douro.